Não há nada mais gostoso do que dedicarmos um tanto do nosso tempo a eles. Chegou a hora de Todo Pet. Eles podem ser grandes, pequenos, altos, baixinhos, compridinhos, ágeis ou mais preguiçosos, mas independente de suas características físicas, para cuidarmos bem deles é necessário que os conheçamos bem, até mesmo no que diz respeito à sua anatomia. Quem nos ajuda nessa é a diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, que é uma referência da medicina veterinária na nossa cidade, que é a veterinária Fernanda Fragata. Como vai aqui? Não vai levantar, né, filha? Não faz isso. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Mário, tá bem? Tá bem, graças Ótimo. a Deus. Bom, falando dos nossos bichinhos, eu queria começar, já que eu falei de anatomia, etc. Os cães, eles têm os mesmos órgãos que a gente? Tem os mesmos órgãos, né, são mamíferos como nós, só que alguns deles acabaram se adaptando para facilitar a vida deles. Sei. Então eles agem de forma diferente, ou então eles têm uma função mais aguçada ou menos, de acordo com a necessidade da espécie nesse percurso da evolução. Então a gente tem aí algumas diferenças nesse sentido. Bom, eu sei que algumas partes do corpo têm funções quer dizer, muito diferentes. Começando com, vamos falar dos olhos. É verdade que eles têm 3 pálpebras? Tem, eles têm 3, Fernanda? Tem 3 pálpebras, né, e quem não convive com cachorro acha até estranho, mas na verdade essa terceira pálpebra, então tem a superior, a inferior como nós, né, e a gente quando pisca, somente essas 2 já são suficientes para limpar o olho. Tá. Eles têm essa terceira que ela vem, né, do nariz, da região próxima ao nariz, para fora, e ela tem uma função de para-brisa. Então você imagina ali o cão correndo no meio da caça, entrou um cisco no olho, ele não pode fechar o olho para limpar. Então essa pálpebra, ela tem essa função e ela é translúcida, então ele não perde a visão. Então isso facilita bastante para eles e conforme foi, mesmo eles sendo domesticados e não tendo mais essa necessidade, ela permanece ali. Então ela tem essa função de estar ajudando a limpar mesmo, né? Tirar os ciscos, poeira, alguma coisa que esteja atrapalhando ali, incomodando. Agora dizem que, não sei se é verdade, você é médica veterinária, você pode falar. É verdade que eles não enxergam todas as cores? Então, assim, já foram feitas várias especulações, vários estudos, mas hoje o que a gente percebe é que eles enxergam as cores, mas eles têm uma dificuldade em distinguir determinadas cores. Então, o verde, o vermelho, o amarelo, o laranja, para eles são muito semelhantes, né? Então, são cores que ele não consegue ter essa distinção como nós temos. As outras cores eles enxergam bem, têm uma distinção melhor. E para eles não é tão importante esse quesito da cor na evolução e na vida deles lá do início. Então, por isso que eles não têm essa necessidade e também não têm um incômodo por conta disso, né? Então, para eles, o movimento é muito mais importante, então eles têm uma visão muito mais aguçada na questão de movimento, de abrangência, né? Então, enquanto nós enxergamos 180 graus, eles conseguem 250, então é uma amplitude muito maior. Mas essa coisa mais fina que nós temos, eles realmente não têm. Para nós humanos, a falta de distinção ou confusão de cores é uma patologia, né? Dificulta bastante, né, para a gente conseguir conviver, mas para eles não. Para eles, a bolinha, se ela é vermelha ou se ela é verde, tanto faz. O importante é que ela pula e traz alegria, né? Agora, o focinho. Por que o focinho do cachorro, Fernanda, é tão úmido, tão frio? Isso também faz parte, assim, eles, como a gente sabe, eles têm um olfato super apurado. Nossa. E essa umidade é um dos fatores que proporciona esse bom olfato, porque quando as partículas do ar, elas
com essa umidade, elas conseguem penetrar melhor, as células conseguem distinguir melhor e com isso eles conseguem ter esse olfato mais apurado. Então essa umidade funciona justamente para, né, facilitar a distinção desses odores. E eles têm um olfato 4 vezes mais apurado que o nosso. Então, enquanto, em termos de distância, principalmente, se a gente consegue, né, sentir um cheiro de uma região próxima, né, eles 4 vezes mais distante. E eles têm muitas células também olfativas. Enquanto nós temos em torno de 5, 20 milhões, eles têm 200 milhões de células. Então, por isso que a gente, né, os cães são muito utilizados para ajudar a encontrar vítimas. No caso, né, da polícia, questão de droga, né, alimentos, às vezes escondidos na mala no aeroporto. Então, porque realmente é um sentido que eles têm bem aguçado. Vamos passar para um outro sentido, que é o paladar. É apurado como o nosso, assim, nos humanos ou não? Então, já nisso não. Eles já não têm um paladar tão apurado. Né? Eles, claro, percebem o doce, do salgado, do azedo, mas para eles o paladar, assim, como a alimentação inicial deles, né, originária deles é a carne, era mais carne, e aí os outros elementos eram das vísceras do animal, mas o principal era a carne, então eles não tinham essa necessidade de distinguir muito. Mas eles têm, como nós, em termos de sobrevivência, que o azedo, né, ou o amargo, ou o gosto não muito agradável, eles evitam porque normalmente alimentos ou substâncias que tenham um gosto assim não fazem bem. Então isso acaba sendo semelhante nas duas espécies. Audição, eu sei que quando levantou a orelhinha, fica esperto porque ele está ouvindo. Eles escutam muito bem qualquer ruído. No mesmo nível do olfato, não? Semelhante, é muito maior do que o nosso, né? Então também 4 vezes mais do que a gente. E eles têm uma musculatura da orelha que faz com que eles tenham essa facilidade de movimentar separadamente. Então uma está de pé, outra está deitada, ou as duas estão de pé. E normalmente, se as duas estão de pé, é porque ele está mais alerta. Então assim, ele está percebendo alguma coisa e muitas vezes a gente não está escutando nada, porque a amplitude também da frequência é diferente. Então eles escutam frequências que nós não escutamos. Então, muitas vezes, aí tem aqueles mitos, cachorro percebe espíritos, porque... Então, na verdade, assim, são alguns ruídos que para nós não é possível ouvir e para eles é. Então, eles já estão atentos o que está acontecendo e pela própria sobrevivência, né? Eles têm que estar muito atentos para, né, quando eles viviam lá nas matilhas, para poder distinguir e se preparar para qualquer ataque ou mesmo para uma presa, para poder se alimentar. Então, isso faz parte mesmo da evolução deles também. Fernanda, nós estamos com um tempo muito apertado agora, nessa ocasião de eleições e tudo, né? Tem propaganda, política. Então, nós estamos espremendo um pouquinho. Eu queria que você voltasse, porque eu tenho ainda algumas dúvidas, e muita gente tem também, em relação a essa fisiologia dos nossos amiguinhos, dos cachorros. Isso gera bastante curiosidade. E você está com a gente de 15 em 15 dias, na próxima eu queria continuar. Falar um monte de coisa que eu tenho de dúvida em relação à cachorrada, que você sabe que eu adoro, né? Com certeza, a gente pode continuar assim. Obrigado, meu amor. Olha, essa é a Fernanda Fragata, é nossa parceira de muito tempo. E ela é médica veterinária e diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, que é, como eu falei anteriormente, uma referência quando o assunto é medicina veterinária. Obrigada. Obrigado, querido. Um abração no Mário. Dou sim. E eu estou esperando daqui a 15 dias, não sei se é você ou ele que vem, mas vai falar de cachorro de novo. Tá bom. Tá bom? Obrigado, querida. Obrigada.